Bom dia, crianças! Tudo bem? Vamos para mais uma aula de história? Bom, hoje nós teremos uma aula de história bem legal, né? Falando em história, vamos conhecer um pouco da nossa história, a história da cultura brasileira. E para isso, eu convido vocês para me acompanhar no nosso material. Vamos? Olá, crianças! Então estamos aqui hoje para falar um pouquinho da nossa cultura brasileira. Tem aqui um textinho de informações, temos aqui o glossário que vai explicar para a gente o que significa cultura. Temos aqui imagens que vamos ter algumas informações e acesso a essas imagens. E vamos começar pelo estudo da página 167. E o que nos diz o texto? As famílias trouxeram de seu país de origem sua cultura, isto é, línguas, costumes, culinária, religiões, modos de falar. Da mistura de todas elas surgiu a cultura brasileira. Então nós sabemos que as pessoas elas têm características diferentes. Lembra que nós falamos sobre as características que as pessoas apresentam? Então nós também estamos descobrindo que essas características elas podem ter surgido da cultura de onde elas viveram, das pessoas que elas conviveram. Cada pessoa tem uma maneira de falar, uma forma de vestir, ou tem um costume diferente, uma culinária diferenciada, não é? Nós sabemos que cada lugar do Brasil, ele tem um tipo de comida, tem uma comida que é típica daquele lugar. Como também fora do Brasil, existem comidas típicas de outros países. Mas nós estamos vendo aqui que a vinda de outras pessoas para cá enriqueceu muito a nossa cultura. Então vamos ver aqui, ó, observe nas imagens abaixo alguns elementos da cultura dos povos que formaram a população brasileira. Então aqui nós podemos observar um portal do estilo japonês. A gente vai encontrar ele no bairro da Liberdade em São Paulo, que é um bairro que tem vivem muitos japoneses, chineses, coreanos e seus descendentes. Então é um bairro que, se você for lá, você vai encontrar pessoas dessa cultura, não é? Também temos aqui uma casa construída no estilo enxamel, no estado de Santa Catarina. Lembrando que Santa Catarina também fica no Brasil. E esse tipo de construção é um exemplo da influência dos alemães na região sul do país. Então, lá na região sul do nosso país, Brasil, nós vamos encontrar a influência de alemães, ou seja, essas casas ela tem uma característica diferenciada que os brasileiros constroem. Por quê? Porque essas casas elas são montadas com hastes de madeira que se encaixam. Então não é uma característica nossa. Nossas casas são de tijolos, cimento, areia, pedra. Então eu posso perceber que não é uma casa de cultura brasileira. A nossa casa ela tem uma característica diferente para ser construída. Essa casa ela tem uma característica do povo alemão, não é? Aqui eu tenho um templo muçulmano na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. Paraná também fica no Brasil. Porém, a cidade ela abriga a segunda maior colônia árabe do Brasil. Então lá moram muitas pessoas que vieram da Arábia, não é? É a maior cidade de São Paulo, tá bom? Então, percebam aqui que a maior é a da cidade de São Paulo. Então, esse aqui é um templo muçulmano que fica lá no Paraná, na cidade de Foz do Iguaçu, tá bom? Temos aqui uma outra imagem que nos remete uma atividade que muitos conhecem. A capoeira é uma roda de capoeira em Salvador, na Bahia. A capoeira ela foi criada pelos africanos e seus descendentes que viviam no Brasil. Hoje ela é muito praticada em todo o país. Então, muitos brasileiros aderiram à capoeira. Então, muitos acham que a capoeira é de origem brasileira e não é.
ela foi criada pelos africanos, ou seja, na África, mas veio para o nosso país. O povo brasileiro gostou muito e boa parte dos brasileiros gosta de participar de capoeira, não é? Então aqui também temos aqui uma imagem de uma feira de produtos bolivianos que fica na Praça Cantuta, na cidade de São Paulo. Aqui eu já vou encontrar objetos, coisas que remetem à cultura que vem da Bolívia, pessoas que vieram da Bolívia trazem essa cultura para nós. Então a característica lá são de pessoas bolivianas, tá? Aqui eu já tenho alimentos árabes à venda em feira de imigrantes realizada na cidade de São Paulo. Então esta feira, ela é realizada para que imigrantes levem coisas do seu país para mostrar aos brasileiros ou a outros imigrantes. Então aqui também há uma troca de cultura, porque a gente fica conhecendo a cultura de outras pessoas, não é? E o que são imigrantes, professora? Vamos saber. O movimento de chegada de estrangeiros ao Brasil ocorre ainda hoje. O Brasil recebe pessoas de vários países, como Haiti, Bolívia, Peru, Paraguai, Chile, Argentina, Portugal, Síria, Índia, China, Coreia do Sul e muitos outros. É muita gente, não é, pessoal? É muita gente de fora no nosso país. Que bom que a gente tem um país bem diversificado, com muitas culturas. Isso torna a nossa população enriquecida em conhecimento. Esses estrangeiros que vêm de fora para o nosso país, eles são chamados de imigrantes. Então, eles vêm de outro país e começam a morar no Brasil, eles são imigrantes, tá? Em muitos lugares, feiras e festas são organizadas para que todos possam conhecer melhor a cultura destas pessoas. Então, essas feiras são promovidas justamente para isso, para que as pessoas conheçam a cultura de outros países, tá? Você quer saber um pouquinho mais? Você vai lá no livro Jairo Butrago, Para Onde Vamos? São Paulo, Pulo do Gato, tá? Faz uma pesquisa, dá uma procurada na internet. Aí nós vamos falar agora sobre os imigrantes ontem e hoje, tá? Esse estudo nós vamos fazer na página 169 e vai aqui nos dar mais algumas informações sobre os imigrantes. Então diz assim o texto: você conhece o Museu da Imigração do Estado de São Paulo? Ele está em um antigo edifício, construído há mais de 100 anos como hospedaria para acolher os imigrantes de nacionalidades diversas. A hospedaria teve grande importância, pois recepcionava imigrantes e os ajudava a se integrarem à sociedade brasileira. Hoje, o acervo do museu preserva a memória dos mais de 2 milhões de pessoas que por ali passaram ao chegar ao Brasil. Então, olha que legal. Esse aqui é um museu, porém ele foi uma hospedaria para acolher, acomodar pessoas que vinham de outros países para o nosso. Então, quando as pessoas chegavam ao Brasil, elas já tinham um lugar para se hospedar. E elas procuravam, se hospedavam, e imagine vocês quantas pessoas de diversos países conviveram neste lugar, ó. Então, aqui nós temos uma fachada do Museu da Imigração em São Paulo. Essa foto é de 2017. Então, perceba que é um lugar que tem bastante lugar para acolher pessoas, é bem grande, ó. Aqui nós temos a parte interior do museu. Então, essa é a parte de dentro, o interior. Aqui é a parte de fora, a entrada, tá? E se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o Museu da Imigração, você pode fazer uma pesquisa no acervo digital do Museu da Imigração do Estado de São Paulo. Lá você vai encontrar outras fotos, mais informações, você vai acrescentar mais conhecimento à sua cultura, não é? Legal. Aqui nós temos uma atividadezinha para que vocês respondam. Em 2016, o Museu da Imigração do Estado de São Paulo organizou a exposição Direitos Migrantes, Nenhum a Menos.
O objetivo era mostrar que a migração é um direito humano e que os migrantes podem ter uma vida digna no lugar onde chegam. Observe a imagem e faça o que se pede. Aqui você vai dizer para mim o que, na sua opinião, você acha que os imigrantes deveriam receber ao chegarem em um país. Então, educação, lazer, documentos ou trabalho, maus tratos, segurança, violência, saúde, discriminação? Leia com calma, pense na resposta que você vai me enviar, pense o que seria importante para essa pessoa que chega ao nosso país, o que ela iria receber, o que era necessário para ela ter dias mais tranquilos, não é? Então é isso que vocês vão me responder aqui. Vai tirar uma foto, me enviar, como vocês têm feito, tá bom? Essa questão aqui está dispensada, porque já fizemos. Então, nós vamos para somos todos brasileiros. O que será que isso quer nos dizer? Muitas pessoas que moram no Brasil se mudam para outros lugares dentro do próprio país. É por isso que diversas famílias brasileiras têm pessoas que vieram de regiões diferentes do Brasil. Essas pessoas são chamadas de migrantes. Os migrantes saem de seu local de origem e vão para outros, às vezes muito longe de onde nasceram e cresceram. As famílias de imigrantes levam com elas objetos pessoais e costumes. Ao chegarem aos novos lugares, elas conhecem outros modos de vida e com isso a cultura brasileira se torna cada vez mais diversa. Então, estamos vendo aqui que além de vir pessoas de outros países para o nosso país, o Brasil, também existem pessoas que mudam de cidades e vai de uma cidade para outra. As pessoas que vêm de outro país para o nosso se chamam imigrantes. Mas quando eles trocam de cidade, porém dentro do Brasil, eles são migrantes, tá? Então essa é a diferença entre imigrantes, vêm de outro país para o nosso. Migrantes mudam de cidades, mas dentro do nosso país, o Brasil, tá? Então, nós temos aqui o quê? Uma rodoviária como uma referência de que as pessoas se deslocam de uma cidade para outra. Então, aqui nós vemos aqui, ó, embarque de pessoas na rodoviária do Tietê, em São Paulo, em 2017. Nas grandes cidades é comum ver o movimento de pessoas que se mudam em busca de melhores oportunidades de vida e de trabalho. Então, muitas vezes, o que motiva as pessoas mudarem de cidade é justamente em busca de uma oportunidade para trabalho, para ter acesso ao mercado de trabalho, iniciar um emprego, ter sua renda própria. Então, isso motiva muito. Ou muitas vezes, quando as pessoas hoje se conhecem, né, mediante a mídia, e elas conhecem alguém e se casam, mas se conheceram pela internet, então elas mudam de cidade porque se casaram. Outras pessoas porque a família muda de lugar e geralmente os filhos precisam acompanhar os pais, que é o meu caso. Lembra que nós conversamos isso em sala de aula? Eu vim embora de uma outra cidade e tive que trazer os meus filhos, porque eles são pequenos, então precisam me acompanhar. E aí tiveram que continuar estudando aqui e deixar os amiguinhos lá. Então, isso é trocar de cidade e ser migrante em um outro lugar, tá? Aqui tem um texto para vocês, são versos, e vocês vão dar uma lida, tá? Uma lida que diz assim, ó, leia os versos a seguir. Eles são de um tipo de texto conhecido como repente. Aí eu pergunto para vocês, crianças, vocês sabem o que é um repente? Vocês sabem de onde surgiu o repente? O repente, ele é uma arte brasileira aqui, ó. Ele é uma arte brasileira. Ele tem como característica ser constituído por versos. Eles rimam, porque eles têm uma forma poética, tá? Ele é típico do Nordeste e sempre é formado por duas pessoas que recitam o repente, tá?
Então, aqui nós temos um que diz assim: repente de Francisco Paixão. E vai de novo a São Paulo, eu vou lhes dizer a verdade. Ele vai fazer partida, viajar para outra cidade. A saída de João aqui nos deixa saudade, tá? Então, isso aqui é um modo de você demonstrar um repente. É um verso, mas de uma maneira entoada, como se fosse cantada, tá? E aí você vai ler, vai fazer uma interpretaçãozinha de texto para a professora. Aqui também vai ter outra leitura. Na minha escola todo mundo é igual. Você vai ler esse texto, vai responder para mim essas atividades e a nossa atividade acaba por aqui hoje, tá bom? Desejo a vocês uma boa aula, uma boa atividade. Qualquer dúvida, só procurar a professora. Façam uma leitura bem tranquila, não estejam perto de celulares, televisões ligadas, se concentrem na leitura, porque uma boa interpretação faz parte de uma boa leitura, tá bom? Deixo para vocês aqui o meu grande beijo e até a próxima aula.